Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 25 de setembro, o Ibovespa ele encerrou a quarta-feira próxima à estabilidade, com uma leve alta de 0,05%. O desempenho foi sustentado por Petrobras, que subiu mais de 2% após a valorização dos preços do petróleo e a aprovação pelo IBAMA do resultado da simulação da companhia na Foz do Amazonas. O destaque positivo do dia foi Cosan, subindo quase 6%, em um movimento de recuperação, após uma queda expressiva na segunda-feira, quando anunciou um aumento de capital de 10 bilhões de reais a R$ 5 por ação. Na ponta negativa, Natura caiu em torno de 2,5%, devolveu parte dos ganhos recentes, desde a forte alta de 16,5% na última quinta-feira, após anunciar a venda da Avon Internacional. O papel acumula uma queda em torno de 13%. Nessa quinta-feira, a agenda econômica, né, inclui a divulgação do IPCA 15 de setembro e o relatório trimestral de política monetária do Banco Central. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com abertura ao longo da curva. Aqui no Brasil, a curva ela foi influenciada principalmente ali pelo cenário externo. Aqui, quando a gente fala sobre o local, né, o parecer da MP 1303, que propõe tributação de 7,5% sobre LCAs e LCIs, foi publicado, né, com votação adiada para 30 de setembro. E lá nos Estados Unidos, autoridades ali do Fed, incluindo o presidente, né, o Jerome Powell, ele adotaram um tom conservador quanto à continuidade dos cortes de juros, elevando a cautela dos investidores. E comentando sobre os mercados globais nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos recuam em torno de 0,1, 0,2% aproximadamente, depois de 2 dias de queda também dos índices, puxados pela realização em ações ligadas à inteligência artificial, como Nvidia, Oracle, entre outras. Na Europa, as bolsas elas operam em queda em torno de 0,5%, com perdas generalizadas, embora o setor de varejo tenha se destacado após os resultados melhores que o esperado de algumas empresas. E na China, os mercados eles fecharam mistos, com destaque para a estreia da montadora Chery em Hong Kong, que chegou a subir 11% antes de reduzir ganhos e fechar em alta de quase 4%. Falando sobre os outros índices, o IFIX, o índice de fundos imobiliários, fechou a quarta-feira com um avanço bem leve de 0,03%, acumulando uma alta de 2,53% em setembro e no ano acumula uma alta de 14,38%. O movimento ele ocorreu em um dia de agenda doméstica sem grandes eventos para os fundos imobiliários, mas sob influência do tom mais conservador adotado por autoridades do Fed em relação à política monetária. E quando a gente fala sobre economia, ontem a chamada PEC da blindagem, que permitiria ao Congresso interromper processos criminais contra deputados e senadores, foi rejeitada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Teve 26 votos contra a proposta e nenhum a favor. Com a unanimidade, o regimento determina o arquivamento da proposta. E hoje o Banco Central vai divulgar o relatório de política monetária do terceiro trimestre. O mercado vai estar bastante atento à provável revisão nas estimativas do hiato do produto, que parecem ter contribuído para a manutenção da projeção de inflação em 3,4% no atual horizonte relevante, né, de política monetária. O IPCA 15 de setembro também será divulgado nessa manhã. Espera-se uma alta de 0,5% em comparação a agosto e de 5,35% no acumulado em 12 meses.
Novamente, os grupos de preços de alimentos e bens, né, industrializados devem apresentar uma dinâmica benigna, enquanto os grupos de serviços tendem a seguir pressionados. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.